Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernando Mungioli, publisher da revista Projeto. Estamos aqui com este episódio do novo podcast Loucos por Arquitetura, com todos vocês aqui que nos acompanham. E a gente está aqui com a nossa querida co-host, co-apresentadora, Baba Vaccaro. Tudo bem, Baba, que é designer, consultora, radialista? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente nunca sabe quando, que horas que estão escutando, quando que estão nos vendo. Então a gente já começa amplo assim. Esse é um podcast oferecido pela Docol, a marca da água, realizado pela revista Projeto. E a Docol, lembrando sempre, é a marca mais premiada em design em todo o seu segmento internacionalmente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda hoje. E hoje nós temos aqui, quero apresentar o nosso querido convidado. Alan Shu é designer, arquiteto, graduado em 2001 pela FAO Mackenzie. Após 12 anos de atuação no escritório do Isaiah Weinfeld, retomou a carreira solo em 2022, que, no entanto, nunca deixou de existir. A sua é uma arquitetura de extrema sensibilidade e delicadeza, e também por isso altamente expressiva. Afinal, Alan Shu cria transitando nas intersecções da arte, do design e da própria arquitetura. Bem-vindo, Alan, bem-vindo, querido. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado você, obrigado pelo convite. Bom, a ideia desse nosso Loucos por Arquitetura é falar um pouco com os arquitetos, principalmente os jovens, mas assim, inspirar, trazer aí um pouco das histórias, né, de cada um, a trajetória. Então, eu queria que você começasse falando disso, contando um pouco sobre a sua trajetória. Antes de ser arquiteto, né, criança, jovem, como é que você decidiu ser arquiteto? Minha mãe é arquiteta, né? Ela ficou mais conhecida agora com esse evento da Aberto, né, que é a Casa Schuming, né? Ficou mais conhecida. Então, eu tive essa vivência, né, com ela, mas de forma muito natural, assim, não nada arquitetônico, vamos dizer assim. Eu vivi acompanhando os projetos, aquelas visitas às obras, né? Mas foi um processo... eu não achava que eu seria arquiteto, né? Não pensava nisso, assim. E no momento da escolha, aquela coisa de vestibular, e tem que escolher, e não sei o quê, foi aquele processo de exclusão, né? Fui tirando tudo, ficou a arquitetura. Então não tinha nenhuma grande expectativa, assim, com relação a isso, né? Uhum. Então foi daqueles que falou, não, desde pequenininho eu brincava com aquele... Transferidor. Com o transferidor. Eu brincava de casinha, de montar, né? Dessas coisas de... Mas você me disse uma coisa, eu adoro interromper, né? Você sabe ótimo. Que eu sou faladeira. Aqui é pra isso. Quando a gente estava lá na casa da sua mãe, né? Na casa que a sua mãe desenhou, você me disse, quando eu, criança aqui nessa casa, já vivia as sensações... Claro, sem pensar nisso, uma criança não fica pensando que é a arquitetura que promove aquelas sensações, né? Mas você dizia de andar de cobertor pela casa, porque a casa era uma casa de concreto, que não tinha caixilhos, né? Então o vento entrava e as crianças brincavam por ali, de ter a chuva que entrava nas varandas. Tudo isso são sensações que só a arquitetura, nesse caso da obra construída, promove. Você não acha que é isso que te impulsionou a pensar o espaço e a realmente fazer essa escolha tão natural depois? Eu acho que sim. É uma reflexão que eu tenho feito recentemente por causa da exposição, da grande exposição, né, que teve a casa e o trabalho da minha mãe, que eu fiz essa auto-análise, assim, de entender esse espaço e como a arquitetura pode influenciar, né, a nossa formação, principalmente na primeira infância, assim, de vivenciar espaços que são diferentes, né? E criar outro tipo de medida de normalidade, né? Assim, quando a gente tem esse tipo de experiência. Então, acho que tem uma influência forte, com certeza. E, no meu caso, assim, eu fui para a arquitetura, acho que muito por esse lado da criatividade mesmo, né? Essa coisa lúdica. E é onde eu mais atuo com mais força, assim, né? Hoje, no meu trabalho. Então, eu acho que vem muito dessa fonte.
Uma criança que pode andar naquele banheiro, que você se sente, parece que você está num navio e você perde um pouco. Eu acho que a relação com o espaço, que é o que a arquitetura, né, promove, é muito importante, não só na primeira infância, né, mas para sempre. E eu imagino que seja isso enfim, que te motive a construir para os seus clientes coisas semelhantes e mesmo para os seus filhos, né? Hoje, como é que você pode proporcionar isso sempre nessa mistura entre um certo humor, que eu acho que tem o seu trabalho, né? E uma grande precisão, né, na solução. Eu acho que no fundo, a gente olhando de fora, assim, vê isso com alguma clareza, né, no seu trabalho. Sim, acho que a técnica, né, e a precisão são necessárias, mas o que eu vejo muito assim, que pode acontecer disso se tornar um fim em si, né? E eu acho que eles são meios, né, para se chegar, para se atingir algum tipo de emoção, de sentimento, né? E é aí que eu gosto de, quer dizer, tenho a intenção de chegar, né? Eu adorei, inclusive, essa imagem da criança de cobertor na casa de concreto, porque eu não era criança, mas eu morei um tempo com meus pais numa casa de concreto, projeto do Rui. E é isso, né? No inverno, isso grudou na minha mente, assim, eu fico imaginando o Alanzinho de cobertor, e isso promovendo brincadeiras, promovendo toda sorte exatamente de sensações mesmo, que é isso que eu acho que é a grande graça da arquitetura, né? E me conta mais, Alan, então você fez a faculdade, foi para o Mackenzie, e a partir aí, acabou a faculdade. Como é que foi esse seu começo de carreira? Qual que foi a sua trajetória a partir daí, a partir de formado, do jovem Alan arquiteto? Aquela coisa, com os primeiros projetos, né? Apareceu um cliente, acho que era um amigo do meu pai, e a gente tem o primeiro projeto, monta escritório, né? Eu montei um escritório com o Cristiano Cato, que era um colega da faculdade, e isso foi em 2004. Eu estagiei em alguns escritórios, fiz alguns trabalhos, mas a gente abriu o escritório em 2004, me formei em 2001, e aí começaram os projetos, né? Isso foi até 2010 que a gente trabalhou junto. Tá. 2010 foi quando eu fui pro escritório do Isai, né? E fiquei lá 12 anos, assim. Como é que foi essa chegada no Isai? Foi lá, bateu na porta? Foi um chamado. Na verdade, foi uma indicação. O Felipe, né, das Arvos, ele também foi colega meu na faculdade. E acho que o Isai sempre está em busca, né, de gente criativa. Ele sempre está nessa busca mesmo. Está sempre interessado em conhecer. E perguntou pro Luiz me indicou e eu fui. Né? Porque até quando eu cheguei lá para a entrevista pro Isai, eu falei para ele, o único escritório que eu trabalharia no Brasil é o seu, né? E era verdade, né? E fiquei lá 12 anos, né? Comecei nesse período. Já entrei para ser da equipe de criação lá. E o que ele respondeu quando você falou isso? Porque ele é um cara irônico, interessante, né? O Isai, eu acho que um grande dom, assim, dele é reunir pessoas, né, talentosas, assim, e perceber as qualidades individuais, assim, de cada um. A gente teve, acho que uma empatia, assim, de cara, assim, acho que foi. E você ficou lá até quando? Eu fiquei até 2022. Como foi desgarrado num escritório desse? Realmente, hoje todo mundo fala, saí da faculdade, fui lá, tive meu escritório, de repente tem uma oportunidade de trabalhar com o Isai. Não deve ser fácil sair também, né? Foi um processo longo de saída, né? E eu nesse período, fui morar na Chapada, né? Em Alto Paraíso de Goiás. E depois Brasília, e ainda estava no escritório, né? Então foi um processo de desgarrar, assim, durou uns anos. Afastamento gradual, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante, pensando nos arquitetos que acabam circulando ali pelo escritório de design, é o valor que ele dá a uma formação mais ampla, né? A outros interesses para além da própria arquitetura, né? Que não é um ambiente tão arquitetônico, né? Vamos dizer, assim.
engraçado, né? Às vezes a gente vê alguns projetos que a gente fala, nossa, isso é muito arquitetônico demais, assim, da conta, né? É esse fascínio, assim, é isso que eu estava falando, esse fascínio pela técnica ou pela rigidez, né? Essa ode, assim, a um tipo de pensamento estritamente arquitetônico. A ode né? é em pena, né? Eu acho que é isso, assim, você... E eu, quando eu cheguei lá, assim, no início até, eu já tinha um pouco essa característica, mas, assim, de cara foi um pouco difícil, me quebrou um pouquinho, porque você vai com um conceito, tá tudo legal tal, chega até um certo ponto que ele quer te quebrar ali de propósito, né? Te forçar, né? Pra desfazer isso, né? Essa rigidez. Né, para trazer humor, para trazer outros elementos, para muitos arquitetos que entram lá é difícil, assim, passar por isso. É justamente aquilo que você falava no início, né? Que a técnica e a precisão são ferramentas, né? Quando você olha um projeto de design, quando você olha o caderno de projetos ou quando você olha a obra construída, você percebe que a atenção aos pequenos detalhes da arquitetura é imensa. Aos encontros, a combinação dos materiais, a como aquilo acontece, né, na terceira dimensão, para além do papel. Isso é muito claro quando você entra numa casa. Mas também é muito claro que isso não é o fim em si mesmo, né? Eu acho que tem todo o resto que permeia um pouco um objetivo de projeto, que ele seja adequado à vida e não só a resolver as questões técnicas da construção, né? Sim. E eu acho que isso também se leva muito, acho que não sei, acho que já tinha isso, talvez até um pouco pelo trabalho da sua mãe, lugar onde mas eu pude aquilo onde você se formou isso, e ali acho que você exercitou bastante isso. Por isso você chegou lá, mas lá também foi um lugar que você pôde exercitar esse lado, que agora a gente vê também. Exatamente, lá você tem uma diversidade de programas, de clientes, de tudo, é muita coisa, né? Então você tem um campo vasto para experimentação, né? E tem o respaldo de uma equipe, né? De toda uma estrutura, então é uma escola de fato, né? Para quem embarca nessa viagem, assim. E falando nisso, falando na criatividade, ainda saindo, ficando um pouco aí nessa sua trajetória que tem muito a ver com um fazer artístico, né? Criativo e tal. Então, o quanto tem de artístico e criatividade na arquitetura e o quanto você acha que deve ter de, vamos dizer, mais rigidez ou, enfim, mais de arquitetura técnica no design e no desenho artístico? A importância reside na harmonia, né? No balanço entre esses componentes, né? De uma obra, né? Acho que não é nem só técnica, nem só experimentação, criatividade. É um ponto de equilíbrio preciso, assim, entre esses elementos, né? E é algo que não há como ser medido também. Eu acho que, assim, que o verdadeiro valor da arquitetura, ele está num campo, assim, do intangível, de uma coisa que não tem medida, né? E nesse aspecto, eu acho que se aproxima da arte, assim, que é a mesma coisa. Um artista, você não vai ter como medir, é muito pessoal, é muito único, né? Na arquitetura, diferente da arte, a gente tem questões de uma responsabilidade sobre a função, sobre o uso, né? Existem outras coisas que fazem parte, né? Que precisam que são sérias e precisam ser levadas em consideração e que vão influenciar muito no resultado, né? E na arte não, né? Na arte você tem toda a liberdade. Tem só toda a liberdade. Mas a arte também tem função. Tem, claro. Não, brincadeira aqui, mas para provocação mesmo, porque a gente fala, né, muito, né? Arquitetura, arte, arquitetura, quais são os limites, né, entre um e outra. E no fim das contas a arte também tem a sua função, né, que tá lá, tem a sua função estética, mas tem a sua função social também, de emocionar, de trazer reflexões, enfim. Mas em geral, por exemplo, ela pode emocionar, pode através do desconforto, né, trazer algum tipo de mensagem, e obviamente a gente não vai querer fazer isso não dá pra na fazer nossa área, né? Não pelo desconforto. Não, né? Mas acho que pela emoção, sim, né? Pela condução da experiência, né? Que a gente tem em uma obra, seja uma casa ou qualquer tipo de programa, assim. E como é que é o seu processo criativo nesse sentido?
que vem primeiro, assim? Quais são as primeiras, né, os seus primeiros passos pessoais, assim, que a gente sabe, fala com muita gente. Cada arquiteto tem mais ou menos um certo caminho, um certo roteiro para começar um novo projeto. Qual que é o papel da estética para você também? Esse vem primeiro, vem a função? Como que você começa a concepção de um novo projeto? Eu sempre tento ir devagar com esse roteiro, assim, inicialmente, né? Para ficar um pouquinho mais livre na observação do contexto. No contexto eu falo o cliente, né? A situação, assim, o que tipo de leitura eu faço, não só práticas, né? Do terreno, esse tipo de coisa, mas da demanda, né? Da pessoa. Assim, encontrar aonde que está essa informação, né? E isso pode ser rápido, quase instantâneo, assim, ou assim, caindo a ficha com um pouquinho mais de tempo, né? Uhum. Então, eu acho que assim, o tempo na arquitetura acaba sendo bastante importante, assim, eu percebo. Projetos que são muito rápidos, eles tendem mais ao erro, assim, às vezes, né? Às vezes a gente altera projeto no processo, né? Com mais contato com o cliente, quando percebe a reação em alguns pontos. Então, eu acho que o tempo, em geral, traz benefícios, assim, para a gente conseguir alterar ou né, ser mais assertivo, assim, nessa percepção. Porque eu acho que, assim, construir tecnicamente, ou, né, isso não há muita dificuldade, assim, e tem muitos profissionais, né, fazendo isso hoje. Então, eu acho que a gente tem que encontrar algo nas entrelinhas, né, assim, onde que está essa diferença de experiência e sensação, assim, no que a gente faz, né? Acho que eu não falei nada, né? Você falou muito. Uma coisa que sempre me intriga é que o cliente mente, né? O cliente, às vezes, ele fala uma coisa, mas o arquiteto vai perceber no comportamento dele exatamente aquilo que ele pode oferecer de mais adequado, de mais preciso para aquele específico cliente. Porque muitas vezes ele projeta algo que ele acha que gostaria, ou que, né, e te fala aquilo. E aí você pensa um programa que, no fundo, não tem a ver com a vida daquela pessoa, né? Então, acho que essa qualidade do arquiteto de observar e de perceber nas entrelinhas é uma das coisas mais importantes, eu diria, na hora de elaborar um projeto, né? Uma encomenda, né? Sim, acho que sim. Né? Uhum. O arquiteto é um pouco psicólogo, né? Isso, né? Vai descobrindo aos poucos os meandros do cliente, né? Entendendo. Uhum. Porque tem casos em que a gente também faz essa projeção, né? Sim. Pela sua própria experiência, né? Uhum. Aí você vai para um caminho mais de impessoalidade, assim, de tentar se afastar um pouco. Eu acho que o emocionante está em fazer essa leitura e conseguir responder, obviamente, com o nosso repertório. É esse o ponto, né? Chegar nesse lugar. É uma solução para cada vida, né? Ali, para cada tipo de dinâmica pessoal, familiar. No caso da arquitetura residencial, no caso da arquitetura, mas um pouco a mesma coisa, né? O comercial também é interessante, que tem também essa leitura de mercado, de marca. Eu também gosto bastante, assim, É um desafio, né? De como fazer o certo rígido, né? De um comercial, que tipo, tem lá um programa muito claro, né? De apresentar produto. A gente tá vendo aqui, ó, né? De displays, etc. Mas também como que conseguir dar beleza, subverter isso, né? Quais são as tipologias que você mais trabalha e o que te dá mais tesão em fazer? Eu gosto bastante do residencial, embora seja, acho que, um tipo de projeto mais difícil, assim, que toma mais tempo do escritório, que, né, tem menos retorno financeiro. Mas eu acho o mais interessante, assim, eu gosto bastante. Mas são processos muito longos, né? E comercial, por exemplo, já é o oposto disso, né? São projetos que têm um objetivo, né? Que é uma coisa mais impessoal, porque é uma empresa. Em geral já tem um orçamento definido. Então as reuniões são super objetivas. E você vê os resultados muito rápido, né? Desse trabalho. Então, o projeto já está pronto, já está tudo... E tem uma repercussão maior, porque as pessoas... um espaços públicos, né? Que tem bastante visibilidade.
Então, acho que acaba sendo um contraponto bom, assim, para fazer as duas coisas, né? E o que você tem de novo aí para contar aqui de spoiler? O que você está fazendo? O que pode ser dito do que você está trabalhando hoje? Então, eu tenho feito alguns projetos comerciais, né? De marcas. Agora teve início uma obra, vai abrir uma loja nova do Estúdio Bola em Brasília, lá no Casa Parque, que eu estou fazendo. Joalherias, Chocolate de Ju é uma marca que a gente está assumindo agora, também fazendo uma releitura, assim, dessa coisa da marca, né? E alguns projetos residenciais, essa mistura. Sua mistura. Você se considera um louco por arquitetura? Aficionado por arquitetura? Você é desses que a gente está no final de semana? Eu sei que não, porque a gente se encontrou agora um pouco em Tiradentes, na Semana Criativa. Porque tem aqueles arquitetos que você encontra, não importa em qual condição, em qual situação, e só se fala em arquitetura. Já sei que você não é desses. Você não fala só de arquitetura, mas... Acho que eu tô intruso aqui, ainda que eu não sou um louco por arquitetura. Mas eu vivo arquitetura, assim, sem dúvida. Vive bem. Por que você acha que você está aqui, então, né? Como um dos loucos por arquitetura. O que te faz ter esse diferencial? O que te faz, tanto no comercial como no residencial, a gente vê o seu trabalho se destacar entre tantos talentos que tem na arquitetura, né? E, na verdade, tantos profissionais de arquitetura, porque o Brasil forma muitos arquitetos, né? Então não é um caminho fácil você se destacar, chegar na superfície, ultrapassar uma certa linha. O que você acredita que é o seu destaque nesse trabalho? Talvez tenha a ver com essa medida, né, que eu estava falando, com essa harmonia, assim, entre opostos, né? Talvez essa coisa um pouco oriental mesmo. Que é esse balanço preciso entre técnica e emoção, né? Entre técnica e arte. Quer dizer, eu estou num lugar, eu acho, como um equilibrista, assim, né? Acho que talvez tenha a ver com isso, porque todo mundo tem todas essas qualidades, né? Ou pode ter. Mas como a gente equaliza essas forças, né? Eu acho que o ponto de equilíbrio mesmo talvez tenha a ver com isso. Pensando agora, porque não é uma reflexão que eu já tenha feito. Essa harmonia, né? E essa harmonia é estética também, né? Alan, a gente já citou aqui, né, em passagens sobre a sua mãe, sobre a casa, que teve agora a exposição aberta e tal. Queria que você contasse um pouco mais sobre, enfim, quem foi sua mãe, a história da casa, como é que foi essa relação de ver agora as portas abertas e a casa ficando, né, em evidência. Bom, minha mãe é Xiuming Silveira, é uma arquiteta chinesa, naturalizada brasileira. Fez Mackenzie também, arquitetura no Mackenzie. E é conhecida por ser a inventora do orelhão, né? Nosso querido orelhão. Sim. Agora, esse ano, aquela exposição aberta homenageou a Tomi Otaki e a minha mãe. Essas casas foram abertas para o público e é a primeira vez então que a casa onde a gente morou foi exposta, né, que foi aberta ao público para que, né, pudesse ser conhecida. É um momento bastante emocionante, acabou de terminar aberto, né? Revisitei assim essas lembranças, né? E pude refletir sobre a influência justamente dessa arquitetura, da presença da minha mãe na minha formação, no meu jeito de ser, assim, né, e de atuar. Essa casa foi feita em... É uma casa foi concluída em 74. E vocês moraram lá... Eu nasci em 76, então já nasci na casa e vivi toda a vida ali. Comparando com outras casas da mesma época, ela tem características muito diferentes, assim, quase subversivas, né? Ela te provoca de modo muito diferente. É interessante, eu tenho feito essa reflexão também, né? Ela tem essa característica, né, da objetificação, assim, da casa, da arquitetura. O pilotis, né, a casa suspensa, você vê a contraposição à natureza, né? A própria casa da Lina, que está ali na rua de cima, né? É um objeto suspenso, né, sobre o relevo.
tem características muito fortes da época, da arquitetura moderna. E, ao mesmo tempo, se você vai na casa da minha mãe, é uma casa que está no chão, que acompanha o aclive, né, do terreno, com aquelas empenas de concreto. Ela não foi concebida como um objeto, né? E também é de difícil compreensão, assim, porque são empenas em ângulo, não tem paralelismo na casa, é tudo, não tem ângulo reto praticamente. Nem entre os pisos, né? Porque as lajes de concreto são inclinadas. Então é uma coisa bem misteriosa, assim, em termos de criação, sabe? Para a época. Então a gente percebe que é uma coisa que vem de dentro para fora, né? E não é uma coisa formal e também não é de uma influência externa, aparentemente, né? Isso é muito interessante, porque é uma concepção, é uma coisa que vem de outro lugar. Não sei se eu tenho essa característica ou busco, de alguma forma, ter um pouco, né? Da gente sair desse senso comum, assim, e buscar a essência em outro lugar, né? Na criação. E como é que foi para você presenciar, né? Principalmente ali na abertura, mas você esteve lá várias vezes ao longo da exposição. Presenciar as pessoas dentro da casa que você nasceu, que você foi criado. Como é que é essa experiência de ver a casa com esse outro uso, né? Uma casa que você tem a sua relação pessoal com ela, ela tinha o seu programa de, né, abrigar uma família, e de repente durante, foi o quê? Um mês, né? Um mês e pouquinho, ela se transformar numa galeria, inclusive tendo né, um design desenvolvido por você exposto ali na casa. Como é que foi a sensação? Foi boa, sim. Eu, na verdade, fiquei muito feliz que a casa finalmente veio ao público, assim, que as pessoas tiveram oportunidade de visitar. Estava muito contente com os arquitetos que foram conhecer, com professores, com estudantes. O evento foi muito bem feito e a repercussão foi imensa, assim, né? Saiu em tudo que é publicação lá fora, como algo realmente interessante, porque tem esse frescor de ser algo novo, né? Porque a gente conhece a maioria das obras dessa época que estão aí já, de arquitetos consagrados, mas não tinha uma pérola assim como essa. Mas eu fiquei contente por isso, por realmente tornar público, né, esse legado aí, como falam. E eu realmente te digo que eu já tinha visto fotos da casa, né? Mas ao entrar na casa, eu entendi que não era nada daquilo que eu tinha visto, mesmo em boas imagens, né? Nada se compara à sensação de estar dentro daquela casa. As sensações que ela provoca quando você está ali dentro. Eu acho que isso realmente... Ali fica muito claro. Talvez também por ser algo totalmente inesperado para uma casa feita naquela técnica, naquela época, aquilo é totalmente inesperado. Então... Mas não por isso. Eu acho que não tem esse lado da razão, sabe? Espero aqui uma casa. Não, acho que não é isso. Acho que realmente as sensações que ela provoca, que ela busca provocar, e imagino que morar ali tenha sido realmente transformador. Então, essa é uma reflexão que está sendo feita agora, porque já falei isso várias vezes. Aquele é, para mim, absolutamente normal, né? É uma casa onde eu nasci. E o resto do mundo é que é esquisito, né? Mas eu acho que tem essa coisa do sensorial, né? Que se percebe. Porque não é uma criação estética, justamente. A gente tem que falar de estética. Ela não é um pensamento pela forma, para a forma, nem pela estrutura, nem pela estrutura. É uma coisa acho que de dentro para fora e absolutamente sensorial, né? E nessas suas reflexões recentes aí, a partir da Aberto e a partir, enfim, dessa convivência, reconvivência que você teve com a casa, você percebe, assim, o quanto a casa Tio Ming tem no seu trabalho hoje, o quanto que você inconscientemente talvez imprima no seu trabalho hoje um pouco dessa arquitetura que você
não entendia como você falou, né? Você não entendia aquilo como diferente para você. Aquele era o corriqueiro, o resto que era estranho. De forma inconsciente, você acha que isso te formou como arquiteto também? Sim, acho que sim. Mas, de novo, não como forma, né? Uhum. Sim, como essência. Tanto é que eu tive outras influências também, faço outro tipo de trabalho. Isso acaba tendo outra estética, né? Outra aparência. Mas eu me refiro à essência mesmo, né? Que é a essência, como a gente expressa a nossa essência criativa, assim, né? Que não é uma questão de forma, nem de estética, nem nada disso. Você falou de referências. Quem são os seus heróis da arquitetura e suas heroínas? Se fosse para destacar alguém, acho que seria o Zumthor, assim, é o primeiro que mais permanece na minha mente, assim. Fala com você, né? Uhum. Embora eu não tenha visitado nenhuma obra dele até hoje. Uhum. Nesse caso, as então, fotografias ajudaram. A questão de fé, então, né? ainda não provei. Você viu que a Baba falou que quando entrou na casa, teve outra sensação do que ela tinha visto nas fotos e tal. Pegando esse gancho sobre a casa, sobre toda essa repercussão, existe, está lá ainda, um chuveiro que foi uma concepção sua, uma peça que mistura design e arte totalmente. Eu falo até com alguma convicção, porque a gente teve no prêmio de arquitetura da Projeto, no espaço da Docol, que é co-patrocinadora do prêmio, tinha a peça lá e estava lá exposta como uma obra de arte mesmo, né? Queria que você contasse um pouco a história. Qual que é a história desse chuveiro? Da onde veio? Ele já tá olhando aqui pra Baba olhando pra ele. Contem aí. Na verdade, tudo começa num cartoon, não é? Na verdade, foi onde ele, enfim, se inspirou, talvez. Sim. Trouxe esse chuveiro, ele vem de uma lembrança, né? Uma lembrança de infância. Essa coisa do banho de mangueira vem dessa lembrança. E, na verdade, assim, é mais da sensação, né, que traz esse tipo de lembrança, né? Essa coisa lúdica, livre, de infância, de uma época que a gente não tinha muita preocupação, assim, né? Então é uma sensação gostosa, né? É uma lembrança, eu acho que é uma lembrança coletiva, né? Pelo menos para a nossa geração, não sei das próximas, mas acho que todo mundo tem essa memória desse tipo de brincadeira, né? Com mangueira. Então vem daí a ideia para se materializar no espaço, né? Isso foi pensado como um tubo de inox contínuo, uma espécie de escultura no jardim que tem esse movimento, né? Da mangueira desgovernada e que termina num banho, né? Num chuveiro de jardim. Mas é uma ideia que parece meio maluca, assim, a princípio, pela dificuldade de execução também, né? Pela questão técnica e tudo. Faz alguns anos que venho acompanhando a evolução da Docol, né, nesse sentido, de se aproximar do design, dos artistas, de valorizar esse trabalho, de viabilizar, né, também, que é o meu caso. Assim, isso me chama a atenção já há algum tempo. Então, quando eu tive essa ideia de cara, eu pensei na Baba, pensei em ligar para ela, liguei, falei da ideia, né? E aí teve ainda por cima essa coincidência de ter o lançamento da Aberto, de ter a casa e da gente trazer um produto novo, que foi exposto lá e que também, por coincidência, eu acho que é um produto que faz essa aproximação também entre técnica e arte. Totalmente. Né? Entre tecnicidade e então... É o orelhão do chuveiro de jardim, né? Não, e legal te ouvir, porque assim, quem não ouve a história acha que estava tudo milimetricamente combinado, né? De que, não, foi desenvolvido para a exposição, porque tinha... não, foi totalmente aleatório. Justamente, eu pensei na Docol de fato porque eu achei quem vai topar, comprar uma ideia dessa e viabilizar uma ideia dessas, né? Da Baba. Esse é um chuveiro que tem 13 metros de aço, né? Quer dizer, é uma loucura, assim, se for pensar do ponto de vista da técnica, da eficiência, né? E eu acho que então, um desafio, né? Um desafio técnico, tecnológico.
E como você falou, uma peça super escultórica, né? Então também é um desafio de colocar isso, por exemplo, enfim, se tornar comercial, por exemplo. Não sei nem se vocês já estão nesse lugar. Na verdade, eu vou dizer a vocês, a repercussão dos visitantes da casa foi sensacional. Sim. As pessoas adoraram. Os relatos que a gente tem é de que muitas vezes as pessoas iam, né, ali, depois iam ver as obras de arte e tal, porque realmente aquilo é muito surpreendente, né? E acho que faz justamente essa ponte com o trabalho que a gente vinha falando, da sua mãe, mas não só, do trabalho que se faz em arquitetura, do seu propósito sempre, né, nos projetos. Mas eu falei do negócio do cartoon, porque foi o cartoon que me ganhou, assim, quando ele me mandou uma... Eu mandei uma animação. Uma animação, não, mas é fantástico. Aliás, estamos aqui, muitas pessoas podem estar apenas nos ouvindo e não nos vendo. Deem aí uma busca na internet para ver essa peça, né? E o chuveiro desgovernado no cartoon. O chuveiro desgovernado não, a mangueira desgovernada. Que tá em desenvolvimento. Ele ainda vai ficar um pouquinho mais desgovernado, porque eu acho que ele tá um pouco arrumado ainda. Vai bagunçar um pouquinho mais. Bagunçar um pouco mais. Mas essa imagem do chuveiro desgovernado num desenho animado é isso. Acho que não tem ninguém que não imediatamente não remeta a imagem e veja. E quando daquela vê cobra, a peça, né? Aquela mangueira virada cobra, saindo água para todos os lados. Isso acho que realmente traz essa nostalgia, mas uma memória afetiva mesmo, que eu acho que faz parte de uma geração, mas também não só, eu acho que é alargado, assim, eu acho que talvez, como você disse, talvez as crianças de hoje não tenham tanto não sei. Porque a gente tinha menos coisa para distrair, talvez, e menos brincadeiras, né? Menos brinquedos, menos tudo, né? Mas acho que até hoje ainda tem a criança que ainda tem essa coisa do... não é tão... Talvez não tão corriqueiro, mas essa coisa de tomar um banho de mangueira no calor, né? E de ligar e a pressão tá alta e a mangueira voar. É muito genial. É muito legal. Agora, a ideia da mangueira, do banho de jardim, do banho de bica, do banho de mangueira, do banho no jardim... É uma coisa que aconteceu já, é a terceira versão da tradução de uma sensação dessas de liberdade, bem-estar e tal, feita pelos arquitetos e designers que têm trabalhado com a Docol, né? O Ângelo tem um chuveiro que ele diz que é o banho de bica, da água que não, né, que não é a chuva, é uma água mais concentrada. O Play, né, e a Juliana tem o Toró, e esse é um outro chuveiro, quer dizer, são 3 versões, né, possíveis para essa memória afetiva mesmo do contato com a natureza, do banho água, de jardim, né? Da água e do bem-estar que isso proporciona, né? Então eu acho isso sensacional. Para quem está nos ouvendo, então estarão todas essas histórias serão contadas aqui nessa primeira temporada do podcast. Antes de finalizar, então, o nosso papo, queria saber que pé que tá? Você falou que ainda tem mais a desenvolver, que ela ainda vai ficar mais desgovernada. Qual que é o futuro desse trabalho? O que foi exposto na Aberto é o primeiro protótipo, né? Primeiro... Materialização da peça. Então, é bem preliminar, na verdade, eu acho, em termos de desenho ainda, né? Mas já está ali toda a essência, né? As características técnicas de conexão, de como é que vai funcionar o registro, a bica, tudo isso. Agora, eu acho que é um processo de evoluir, né? Tecnicamente, e de viabilizar as questões, né? Refinar o desenho, né? Tornar um produto, né? Da indústria. Mas eu acho que isso é praticamente um sonho que se realiza, né? Você tem uma ideia dessa que se torna um produto, que vai para a indústria, que vai para o mercado. E eu acho que tem um efeito bastante forte, assim, sensorial e acho que vai ser um produto de bastante valor, de bastante carga emocional, eu acho. E assim, super interessante que fecha o nosso papo de hoje, porque... É uma peça que tem técnica, né? Precisão, tudo aquilo que a gente dizia. Né? Funcionalidade, mas tem todo esse lance escultórico da arte, da emoção, de trazer uma sensação, uma lembrança,
uma ligação emocional, então acertaram demais. Dupla boa aqui comigo hoje. Eu acho que é uma peça bastante simbólica, assim, desse ponto de equilíbrio que eu me referi, assim, né? Entre técnica e arte. O que eu acho interessante é que isso seja... Porque uma casa ou um projeto de arquitetura, no fundo, ele está destinado no caso de uma casa, a uma determinada família, ou depois lá no futuro, a quem mais possa vir a visitar. Mas um produto, não. Um produto pode fazer parte da vida de um monte de gente, né? E ser transformador, né? Então, a sensação do Alan, criança, naquela casa, do senso de que a normalidade era uma outra coisa, você, a partir de um produto, você também consegue, quer dizer, não é a mesma coisa, mas também tem uma grande força, né? Você poder fazer com que isso seja parte da vida de um monte de gente, né? Então, acho que isso que é um pouco a graça de eu puxar a sardinha aqui para minha... A brasa para minha sardinha, que é o design, né? A gente aqui falando de arquitetura, mas eu acho que o design vamos fazer um tem episódio inteiro só sobre isso, né? Sobre essa ligação entre arquitetura e design. A potência, né, do objeto, né? De você poder multiplicar, né? Acho que isso que tem uma certa graça. Também na questão da técnica não ser um fim em si, mas um meio, né? Para se chegar a um tipo de emoção ou, né, de sensação que a gente deseja trazer, né? Então, é a técnica como ferramenta mesmo, né? Muito bom, Alan. Obrigado demais aí por ter se deslocado, para estar aqui com a gente hoje. Essa é a nossa primeira temporada do podcast Loucos por Arquitetura, feito pela revista Projeto. Super legal a gente estar aqui junto com a Docol para criar esse projeto pela primeira vez, com a minha querida amiga Baba, que também topou a missão de estar aqui comigo, sendo minha co-entrevistadora, co-host, companheira, me dando um suporte moral também, porque quem tem experiência aqui com isso é ela, não eu. Obrigado, Alan. A gente se encontra por aí. Tem algum recado que você queira deixar? Não, obrigado, Fernando. Obrigado, Baba, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês e bater esse papo. É isso aí, valeu. A gente se vê nos outros episódios.